Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você que nos acompanha toda semana. Temática do nosso programa hoje, não tenha medo, a história não está à deriva. Daqui a pouquinho nós teremos essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o fato de Deus estar no controle de todas as coisas. Ele é aquele que tem as rédeas que regem o universo. E para falar sobre isso, mais uma vez aqui nos nossos estúdios, reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida, lá na cidade de São Paulo, e também presidente da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Pastor Roster, que alegria tê-lo conosco. Alegria toda minha, reverendo Rodrigo, e alegria maior ainda por saber que o nosso barco não está à deriva, mas Deus está no controle, no leme da história da nossa vida. Ter essa confiança, pastor Roster, nos ajuda a lidar com os desafios e as angústias do dia a dia, né? Porque muitas vezes a sensação que nós temos é que não há luz no fim do túnel. Nós vivemos situações no nosso cotidiano onde nós temos que lidar com frustrações, com adversidades, com dificuldades das mais diversas, e isso traz essa angústia, essa preocupação, essa inquietação ao nosso coração, o que é natural, mas o nosso coração também se enche de esperança quando nós sabemos que Deus está no controle, né? Como lidar com essas adversidades de maneira que, sim, elas são uma realidade, mas com o coração, né, cuidado e com o alento da certeza de que Deus está no controle. Reverendo Rodrigo, é um grande desafio, porque nós tendemos a olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as nossas próprias limitações e não para Deus. Mas a palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus. E Deus nos deu a fé como dom e nós somos justificados pela graça mediante a fé. Mas depois que nós cremos para a justificação, nós devemos continuar crendo para a nossa santificação. E pedindo a Deus que fortaleça a nossa fé. É claro que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. À medida que nós estudamos o Evangelho, a Escritura, e nossa fé vai sendo fortalecida. Mas tendo essa perspectiva, quando cremos, nós vamos então estar abertos para compreender aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. E quando cremos, vamos conhecer o Senhor conforme Ele se revela nas Escrituras. Para mim, nós temos várias cenas no Evangelho que mostram momentos de grande dificuldade, nos quais parecia que tudo estava perdido, mas o Senhor mostra que está no controle. Aquela cena na qual os soldados vão para o jardim do Getsemane crucificar o Senhor Jesus, e eles se aproximam dele perguntando, né? E aí ele diz: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E de repente ele diz: sou eu a quem buscais. Nós lemos sou eu, mas a expressão hebraica é eu sou. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus fala aquilo, é como se fosse, eu imagino como se fosse o rugido do leão. Ele diz eu sou, e aqueles homens caíram no chão. Porque Cristo resplandeceu um relance da sua glória naquele momento. Como quando os discípulos estão no meio da tempestade, o barco jogado de um lado para o outro, e aí eles pensam que vão morrer, eles veem um vulto andando no mar, eles são discípulos de Jesus, mas creem em fantasma, socorro, um fantasma! E Jesus, o que é que Jesus fala? Sou eu, tem de bom ânimo. O que ele diz? Eu sou é o nome de Deus, que revela que Deus é autoexistente, que Deus é eterno, que Deus é imutável, e esse Deus tem uma aliança com o seu povo, Ele nos ama, Ele está no controle de tudo. Então, olharmos para a grandeza e a majestade do nosso Senhor fortalece a nossa fé para vencermos esses momentos de dificuldades que nós temos nesta vida. E nos enche, então, de segurança, né, pastor Roster? É que a gente está recordando aí alguns episódios dos evangelhos em uma outra noite, em uma outra situação. Jesus estava, assim, no barco com os seus discípulos, mas dessa vez ele estava tirando aquele cochilo com a cabeça no travesseiro, e as coisas começam a ficar complicadas, né? Aquela tempestade, eu fico imaginando aqueles homens experimentados, pescadores, né? Devia de
fato ter sido algo bem tenso, porque eles acharam que iam morrer e vão até Jesus, né? E Jesus, então, ao levantar, faz o questionamento, né, a eles, por que estão desesperados, mas o poder dele, né, acalma a tempestade, o vento, o mar, e mostra para os discípulos que ele, de fato, estava sempre, o tempo todo, no controle de todas as coisas. É assim que ele está na nossa vida, levando a nossa vida para o centro da sua vontade, nos caminhando na direção da maturidade, que é o propósito de Deus para cada um de nós. Mas passar pela tempestade, né, ainda que a gente saiba que Deus está no controle, é difícil. Como que nós podemos exercitar, então, essa fé, né, de que Deus está no controle, as circunstâncias são ruins? Como que eu posso manter o meu coração cativo diante de Deus em meio às angústias? A palavra de Deus nos diz lá em Lamentações que depois que Jerusalém foi destruída, estava tudo desolado. O profeta tem um livro no qual se lamenta por tudo que foi perdido e porque Deus castigou o seu povo. E de repente, no meio daquelas lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Trazer à memória, reverendo Rodrigo, que nos dá esperança. Trazer à memória que, como diz o refrão daquele hino, Deus nos amou, Deus nos mandou Cristo, seu Filho amado. Trazer à memória que Jesus deu a vida na cruz para nos salvar, que pagou a nossa dívida, que nos livrou da morte eterna, que ressuscitou e vivo está, assentado à direita de Deus, e tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nos ama imensamente. Trazer à memória o Evangelho enche o nosso coração de esperança, enche a nossa vida de alegria e nos dá força para enfrentar todas as tempestades da vida. Amém. Que bom direcionamento, Pastor Rossi, que você que nos acompanha possa ter essa convicção de trazer ao seu próprio coração, à sua mente, todos os dias as verdades do Evangelho, que nós possamos depender desse Deus que tem de fato o controle sobre todas as coisas. A história não está à deriva, o mundo não está à deriva, Deus não virou as costas para nós, para a sua criação e nos esqueceu, muito pelo contrário. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós já conhecemos, inclusive, o final da história. Jesus é vencedor sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inimigo de nossa alma. E isso, então, é o que nos enche de esperança. Que você não saia daí, porque ainda tem muito mais para acontecer no nosso programa. Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil apresentam Gente que Crê. Preconceito. Que sentimento é este que faz com que tenhamos atitudes discriminatórias sobre um indivíduo ou grupo social? E você, como lida com a questão da discriminação e preconceito? Eu acho que hoje tem, sim, muita discriminação, preconceito, com crianças que não têm o pai presente, que são de mães solteiras, até quando adulto, né? E com relação à escola também, preconceito racial, eu acho que ainda existe muito, que até dá o bullying, que muitas crianças não querem mais ir para a escola. Eu vejo muito isso. A tendência do ser humano é não gostar daquilo que lhe é igual. O preconceito não nasce com as pessoas, elas o adquirem durante a vida. Eu me amo, eu amo minha cor, eu amo minha raça, entendeu? Porque se a gente deixar isso abater, né, na gente, nós não sobrevivemos a esse mundo. Como mulher negra, já passei por algumas situações de preconceito em relação a trabalho, né, a oportunidades também, mas eu acredito que todos temos os mesmos direitos de conquistar as mesmas oportunidades. O preconceito é muito mais prejudicial do que palavras e imagens.
É nosso desprezo pelas classes menos favorecidas. É atitude superior em relação aos outros, por causa da cor da pele, baixo nível de instrução, pouco poder aquisitivo. É triste escutar histórias como a de Dona Olívia. Então foi um dia que eu estava na loja, né, olhando assim, bijuteria, né? Aí o moço de segurança veio e falou que eu tinha colocado coisa na minha bolsa. E eu disse que não tinha. E ele falou assim, então pega a sua bolsa e põe tudo em cima do balcão. Eu virei e não tinha nada. Então eu saí muito triste, né, magoada com isso. Mas a gente naquele tempo não tinha a lei, né? Então a gente não pôde fazer nada. Porque se fosse hoje, eu ia correr atrás dos meus direitos. O preconceito, infelizmente, entra de uma maneira maliciosa no ambiente em que vivemos e acabamos julgando as pessoas por causa de sua raça, etnia e outras formas de discriminação, trazendo danos e prejuízos àqueles ao nosso redor. Precisamos sentir e agradecer o valor que temos. E precisamos também reavaliar o juízo que fazemos de nossos semelhantes. O preconceito, a discriminação racial, além de machucar, pode destruir vidas, relacionamentos e sonhos. Uma pessoa preconceituosa que vive discriminando não ama ninguém e está em desacordo com as verdades que Cristo nos ensinou. Só recebemos a salvação e a vida eterna porque Deus derramou sobre nós a sua graça. Ele quer que vivamos sem preconceitos, discriminação racial, porque aquele que é seguidor de Jesus não se julga melhor do que ninguém. Deus não faz acepção e diferença entre pessoas. Deus não discrimina ninguém pela cor da sua pele ou sua raça. Todos nós precisamos dele para viver, para respirar, para existir. Assim diz a palavra de Deus. O eterno, o nosso Deus, ele é grande e trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros. É nisso que a gente crê. Gente que crê. Realização: Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a preciosa Palavra de Deus no programa Verdade e Vida. Hoje eu quero tratar de um tema muito importante para todos nós. Não tenha medo. A história não está à deriva. E nós vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os historiadores nos informam que o homem parece não aprender com a história e por isso está fadado a repetir os erros da história. O historiador Gibbon disse que a história da humanidade é a história das guerras e das atrocidades humanas. Alguns acham que a história, como os gregos pensavam, está dando volta. Ela é cíclica. O que foi é o que é e o que há de ser amanhã. Outros olham para a história com um pessimismo crônico e dizem: a história é como um caminhão sem freio ladeira abaixo.
sem rumo, sem direção. Outros olham para a história com um certo otimismo e acham que nós, com o avanço da tecnologia, da ciência, vamos transformar o nosso planeta num paraíso construído pelas nossas próprias mãos. Foi assim que se encerrou o século XIX. Foi assim que nós entramos no século XX com o otimismo lá nas alturas, com o humanismo aplaudido no mundo inteiro. Porém, quando chega o século XX, nós fomos assolados por 2 sangrentas guerras mundiais. Na primeira, mais de 30 milhões de pessoas ceifadas. Na segunda, mais de 60 milhões de pessoas ceifadas. E o otimismo do homem entra em colapso. Hoje você olha para o mundo. Avançamos. Avançamos na ciência, avançamos na tecnologia, avançamos na capacidade de deslocamento, avançamos nas técnicas de comunicação, mas nós estamos ainda mergulhados num pântano de corrupção, de violência, de maldade, de promiscuidade. Parece que o homem perdeu o rumo. As guerras, as ideologias perniciosas, o ateísmo opressor, o comunismo que massacrou e ainda massacra nações. E você olha para esse cenário cinzento e diz: meu Deus, eu estou com medo. Parece que a história está à deriva. E é nessa conjuntura que entra esta verdade magna do cristianismo, que Deus está no trono. Seguindo o capítulo 4, que tratou de Deus, o soberano, no trono, agora você vê este que está sentado no trono, com um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este é o livro da história. Quem pode desatar esses selos? Quem pode abrir estes selos e dar rumo à história, conduzir a história? E diz a Bíblia que um anjo forte, então levanta a sua voz e pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E esta pergunta é feita no céu, esta pergunta é feita na terra, esta pergunta é feita debaixo da terra. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado digno de abrir o livro, de desatar-lhe os selos, nem mesmo de lê-lo, de olhar para ele. Em outras palavras, nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem os anjos, nem os santos que estão na glória, nem um poderoso desta terra, os reis, os príncipes, os presidentes, os juízes, os filósofos, os pensadores, os cientistas, nenhum ser humano, por mais nobre, é capaz de dar curso à história. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os seus anjos, nem os que estão lá já lançados no inferno, têm capacidade e poder para conduzir a história. Então, diz a Bíblia que João começa a chorar. E ele chorou amargamente, porque parecia que a história estava de fato sem rumo, parecia que a promessa que ele tinha escutado lá no capítulo 4, verso 1, sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, parecia que estava entrando em colapso. Nesse momento, um ancião disse para João: não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Quando João olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Este é Jesus. Antes de ser o leão, ele é o cordeiro.
antes de ressuscitar em glória com um corpo todo poderoso. Ele é o cordeiro mudo que foi para o matadouro e, sem abrir a palavra, derramou o seu sangue por você e por mim, dando a sua vida por nós, morrendo pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E hoje ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus Todo-Poderoso, que pega o livro da história, tem poder de abrir os seus selos e de conduzir a história à sua consumação. E o final da história já está escrito. É a vitória de Cristo e da sua igreja. Por mais que os homens persigam a igreja, por mais que os governantes oprimam a igreja, por mais que ideologias ateístas, materialistas, perigosas, nocivas, malignas, tentem destruir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a vitória de Cristo e da sua igreja. Quando João olha para esse cordeiro, ele tem duas características. Está escrito aqui, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Chifre é um símbolo de força. Quando diz que ele tinha 7 chifres, quer dizer que ele é onipotente. Quando diz que ele tinha 7 olhos, quer dizer que ele é onisciente, ele tudo vê, ele tudo pode, ele tudo sabe. Ele é onisciente e ele é onipotente. Ninguém pode resisti-lo. Todos aqueles que se colocaram contra ele foram quebrados, viraram pó. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Então, diz o texto que, em virtude de Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está com o livro da história em suas mãos, algumas coisas fazem sentido para nós. Primeiro, confira aí comigo que então é possível você orar, porque o texto no verso 8 vai dizer o seguinte: quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que são os anjos, os serafins, os querubins e os 24 anciãos, que são a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Note você que ele tem uma taça de ouro que recebe as suas orações, não tem oração desperdiçada. Toda oração que você faz a Deus em nome de Jesus Cristo, você vai enchendo esta taça. Haverá um momento em que esta taça há de transbordar e Deus virá então com grandes e poderosas intervenções na história em resposta às orações dos santos. Sendo Deus soberano, ele resolveu agir em resposta à oração do seu povo. Não há nada mais poderoso na terra do que a oração do povo de Deus, porque a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Mas então, faz sentido também você evangelizar, porque está escrito que, no versículo 9, que ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu na cruz uma morte vicária. Ele não apenas possibilitou a nossa salvação, não, ele nos comprou para Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pela sua noiva, ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelas suas ovelhas, ele morreu para comprar-nos para Deus. Agora você que foi comprado ao ouvir o Evangelho, o Senhor tira o tampão dos ouvidos, tira o coração de pedra e dá um coração de carne, e você atende a voz do pastor e segue o pastor que é Jesus Cristo. Esse digno que foi procurado, esse digno que é encontrado,
Esse digno é adorado, porque agora faz sentido você evangelizar, porque você sabe que ele tem um povo que ele comprou com o seu sangue, que precisa ser chamado pela voz poderosa do Evangelho. Mas agora, esse digno é adorado. E adorado por quem? Versículo 11 diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. A glória e o louvor só pertencem a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E João termina essa descrição desse Cristo, desse digno que foi procurado, encontrado e agora é adorado. Quando chega no verso 13, ele diz que os céus, a terra e tudo que tem nos mares, toda a criatura, todo o universo, de forma apoteótica, de forma extasiante, está diante daquele que está no trono e do Cordeiro, clamando e cantando, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E todo o universo, de forma apoteótica e arrebatadora, está exaltando aquele que está no trono e ao Cordeiro de Deus, dando a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio. Quando isso acontece, os 4 seres viventes, os anjos celestiais, rebombam no todo o universo com um amém sonoro. Amém! E toda a igreja, remida, lavada no sangue do Cordeiro, se prostra e adora aquele que está no trono e ao Cordeiro. A história não está à deriva. A história está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Jesus. Você não precisa temer o futuro, porque a história está sendo conduzida a uma consumação final e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Vamos agradecer a Deus por isso. Ó Deus, bendito é o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Porque o Deus vive todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, está no trono. E Jesus, o teu Filho, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou gloriosamente, tem o livro da história em suas mãos, está conduzindo a história a uma gloriosa consumação. Bendito é o teu nome, Senhor. Tira do nosso coração qualquer temor do futuro, dá-nos segurança de que a história caminha para esta gloriosa consumação da vitória de Cristo e da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida. Hoje a nossa temática: não tenha medo, a história não está à deriva. Deus está no controle de todas as coisas. Ele provou isso entrando na história, na pessoa de Jesus, o Deus encarnado, aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz para nos trazer de volta. Ao derramar a sua vida e o seu sangue no Calvário, ele tornou possível que nós fôssemos reconectados com o nosso Criador. Apesar das nossas dívidas, apesar do nosso pecado, apesar da nossa infidelidade, agora fomos reconciliados, estamos em paz com Deus. Isso nos traz alegria, isso nos traz esperança, a certeza que ainda que um dia os nossos olhos se fechem para a história, se abrirão para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Que essa convicção tire qualquer medo da sua mente e do seu coração. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, nos procure nas redes sociais, sempre buscando @IPBOficial. O programa Verdade e Vida está chegando ao final, vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe ricamente.